Aleluia. Nessa manhã nós vamos falar sobre remir o tempo. E te convido a abrir tua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 15. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Tá dando um pouquinho de microfonia, acho que baixa um pouquinho meu retorno, por favor. Obrigado. Na versão ARA, eu acho que ainda está. Na versão ARA, Efésios 5:15, vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E a gente vai parar um pouco por aqui e vai estudar um pouco esse versículo, entender um pouco o que está se falando nessa passagem. Uma palavra importante nesse contexto que a gente vai estudar nessa manhã é quando fala aqui remindo o tempo. Então a palavra remindo, remir, e a gente já pregou aqui sobre redimidos da miséria, da morte eterna e da doença. Então a gente viu que redenção é o ato de comprar por um preço. Então Jesus nos redimiu. Por que Ele nos redimiu? Porque Ele nos comprou por um preço. Havia uma dívida com o pecado. Jesus veio sem pecado, morreu no nosso lugar, pagou a dívida. A dívida deveria ser paga com a vida. Então, no nosso lugar, nós que deveríamos morrer, Jesus morreu no nosso lugar e pagou essa dívida. Então, essa dívida era paga com sangue, um preço. Então, remir o tempo, resgatar, comprar de volta. É como se mir, essa parte final, fosse comprar. O ré quer dizer recomprar, tomar de volta. Quando nós pecamos, é como se nós tivéssemos perdido o acesso à eternidade com Deus. E nós de fato perdemos, porque nós morremos espiritualmente. E nós perdemos esse tempo que Deus tinha para as nossas vidas. Mas quando Ele nos resgatou, Ele nos comprou de volta. E nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele fala: portanto, vede prudentemente. O som está um pouquinho estranho para mim. Não sei se não está para vocês também. Ele diz, portanto, vede prudentemente. Então nós temos que ser prudentes na nossa forma de andar. E ele diz, não andem como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Então uma característica que ele dá de quem é sábio é que o sábio ele vai remir o tempo. O sábio ele vai tomar cuidado no seu tempo. Ele vai considerar melhorou? Não? Melhorou? Não melhorou, acho que o retorno, acho que melhorou para vocês, como quem está mais na frente. Então ele diz que uma característica do sábio é remir o tempo, tomar cuidado com o tempo. E por quê? Que ele diz, os dias são maus. Nós sabemos também que nós estamos nos últimos dias. Ou nós podemos dizer que nós estamos na última hora ou nos últimos minutos dos últimos dias. Tudo indica que a volta de Jesus ela pode acontecer a qualquer momento. Então, nesses últimos dias ou nesses últimos momentos, nós temos que tomar ainda mais cuidado com o nosso tempo. Ele diz, não viva como nécios. Agora que ficou ruim mesmo. Pronto, vou ficar com esse microfone aqui. Nos últimos dias, ainda mais importante é nós termos cuidado com o nosso tempo. Você entende que o que nós vamos fazer nesse tempo vai determinar como nós passaremos a nossa eternidade. Nós estamos em um tempo onde muita gente está morrendo,
sem Jesus, onde muita gente está partindo sem Jesus. E qual é o nosso papel nesses últimos dias? Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o nosso papel é pregarmos Jesus para as pessoas. O nosso papel é representarmos Jesus nessa terra. E não existe essa história que a gente até fala, porque a gente não encontra uma palavra que defina bem, de vida secular e vida ministerial. Para quem não conhece a expressão, não, eu tenho uma carreira ministerial, eu sou pastor, mas eu tenho uma carreira secular, que eu sou policial lá fora. Aí você tem uma vida ministerial, você serve na igreja, no som, na mídia, no louvor, no departamento infantil, na segurança, mas você tem uma vida secular. Você trabalha lá fora como médico, como enfermeiro, como nas mais diferentes profissões. Então, na minha vida ministerial, então eu vou tomar cuidado com o meu procedimento, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas lá fora é outra situação. Não existe essa separação. Nós fomos chamados para representar Jesus onde nós estivermos. Então, lá fora é uma extensão da tua vida na igreja. Lá fora é o campo missionário. A gente vem para a igreja para se congregar, para aprender mais do Senhor, para fortalecer uns aos outros, para edificar uns aos outros, para sermos instruídos na palavra, corrigidos na palavra, exortados na palavra. Mas sair daqui, e eu acho que eu vou até colocar uma placa ali na saída, bem-vindos ao campo missionário. Quando você sai da igreja, você entra no campo missionário. Quando você sai da igreja, você começa a tua obra. A tua obra não é nem na igreja, a gente tem um serviço a ser feito na igreja, mas sabe que o teu chamado não é para ser cumprido na sua integralidade dentro da igreja. A principal parte do teu chamado, ela vai ser cumprida lá fora. Edificando pessoas, transformando a vida de pessoas através do evangelho, através do teu bom procedimento. A Bíblia fala sobre a mulher ganhar o marido que não é cristão, sem dizer palavra alguma, mas com o bom procedimento. E isso vale para tudo. As pessoas do nosso ambiente de trabalho, elas precisam olhar para nós e elas precisam ver Jesus em nós. Elas precisam ser motivadas a ir para a igreja por causa do meu e do teu procedimento. Ah, fulano, aqui, eu chego no trabalho, pastor, vai lá no meu trabalho que eu vou... Eu estou precisando de alguma coisa, meu irmão. Não, eu tenho lá no meu trabalho. Vai lá, pega comigo. Aí eu chego lá. Não, eu vim falar com o irmão Ronaldo. Irmão Ronaldo? Irmão Ronaldo? Não tem nenhum irmão Ronaldo, não. Não, o irmão Ronaldo que trabalha no estoque. Ah, Ronaldo, ele é crente, é? Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Não faça isso com Jesus, não. E às vezes no ambiente de trabalho as pessoas nem sabem que o outro é crente. Por quê? Por causa do procedimento, por causa da forma de falar, por causa da forma de vestir muitas vezes. Eu não estou falando de usar uma saia lá no tornozelo, não. Mas eu estou falando de se vestir de forma prudente, de forma que honre ao Senhor. Se quiser usar uma saia lá no tornozelo, bênção também para você. Contanto que não seja aquela saia toda colada, né? Não, porque às vezes a pessoa pensa que está vestida prudentemente, mas está marcando todo o corpo. E está levando o outro a pecar. Não é nem esse o tema dessa ministração, mas é importante falar também. Nós temos que viver como sábios e não como nécios. E aí ele diz, remindo o tempo. Então, tomando cuidado com o tempo, comprando de volta o tempo. O tempo é algo que a gente não tem como investir para ter de volta o que foi gasto. Então, como você está investindo o teu tempo? Hoje, nós estamos na geração que tem a maior produtividade da história, a maior produção de conhecimento da história, a maior possibilidade de ter várias atividades no menor tempo possível. Hoje existe internet que aproxima as pessoas, para você se comunicar com alguém que morava em outro estado, antes do telefone você precisava escrever uma carta.
postar no correio. Eu me lembro dessa época, minha avó pedindo para eu escrever lá o remetente na carta que ela tinha escrito para a minha tia que morava em São Paulo. Telefone não era todo mundo que tinha. Então eu tinha que escrever uma carta, colocar nos correios, dias depois a carta ia chegar lá. Às vezes para enviar uma foto e algo escrito. Tirou a foto, revelou a foto. Revelar é diferente de imprimir. A gente imprime foto. Revelar ia para uma sala escura, com a luz reduzida vermelha, colocava num processo lá dentro da água, não sei bem como é que era, e revelava, a foto aparecia lá. Se você abrisse a câmera, que tinha um filme lá antes, batesse a luz solar lá, queimava o filme. Daí vem a expressão queimar o filme. Queimava o filme. Os mais novos nem sabem, né? Queimava o filme. Então, para enviar uma foto para alguém, tinha que enviar pelos correios. Hoje você tira uma foto, na mesma hora você posta, a pessoa lá no Japão, ela tem acesso àquela foto. Você faz uma chamada de vídeo em grupo, uma reunião em grupo com 100 pessoas espalhadas por todas as partes do mundo, e você consegue falar com elas em tempo real. Imagina o nível de produtividade que a gente gastou, que a gente ganhou. Para eu reunir 100 pessoas de países diferentes, cada um pegar um avião, ir para um local específico, para poder se reunir para resolver alguma coisa. Então, quanto tempo a gente ganhou? Mas nós somos a geração mais sem tempo da história. Mesmo com todo esse ganho de produtividade, nós somos a geração mais sem tempo. Todo mundo, você fala com a pessoa, não, eu estou na correria. Não, porque eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Para onde foi esse tempo, se a gente ganhou tanto tempo? Esse tempo está sendo gasto com coisas inúteis. As pessoas gastam hoje em média, cerca de 6 horas por dia com redes sociais. Tem gente que gasta 8 horas por dia em redes sociais. Oxe, mas eu trabalho 8 horas por dia, como é que eu gasto 8 horas por dia? Mas às vezes você tem 1 hora de deslocamento para o trabalho. Aí 1 hora indo e 1 hora vindo. 2 horas em redes sociais. Das 8 horas que passa no trabalho, né, o chefe não está ali olhando o que você está fazendo no celular. Aí está lá, ó, redes sociais. Reels. TikTok. Kawaii. Aí alguém diz, Kawaii eu não tenho não, vou baixar. Conheço não, esse aí que o Baixão falou. Não faça isso não. Gastando tempo que não pode ser recuperado com coisas inúteis. Existem muitos programadores, muitos especialistas em atenção humana, projetando algoritmo do Instagram e de todas essas redes sociais para prender a tua atenção. Aí alguém gosta de carro, ele passa a ver um vídeo de carro. Aí ele fica alguns segundos naquele vídeo e passa. Aí apareceu um vídeo de culinária, ele não se interessa, ele passa. Aí apareceu um vídeo de luta, ele não se interessa, ele passa. Outro vídeo, ele não se interessa, ele passa. Outro vídeo de carro, ele fica mais tempo. Aí o algoritmo do Instagram já entende, ele gosta de carro. Dá mais vídeo de carro para ele. Começa a aparecer vídeo de carro. Isso é qualquer assunto. Aí o que é que acontece? Existe uma engenharia para prender a tua atenção. Aí você passa o dia naquilo ali. Aí vem para um culto, o pastor diz, você leu a Bíblia essa semana? Aí a pessoa diz, mas eu não tenho nem tempo, pastor. Todo celular ele tem uma parte lá, seja iPhone, seja Android, você consegue olhar quanto tempo você está gastando em cada aplicativo. Dá uma olhadinha lá. Quanto tempo você tem gasto com rede social. No fim da semana tem celular que ele dá o relatório de quantas horas naquela semana foram gastas com rede social. Você vai se assustar quando você vê. Aí alguém diz, eu não tenho vivido no Senhor tudo que eu poderia viver, tudo que eu gostaria de viver, as promessas dele. Parece que a minha fé não funciona, parece que eu não tenho fé para as coisas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu estou gastando meu tempo com redes sociais e não estou investindo meu tempo na palavra de Deus. Como eu quero ter resultados de fé se eu não tenho uma vida na palavra de Deus? Se eu não tenho uma vida de busca ao Senhor? Quanto tempo você ora por semana? Quanto tempo você medita nas escrituras por semana? Quantos livros
você lê, pega uns 3 ou 4 livros para mim, por favor, no Verbo Shop, pode trazer aleatoriamente. Todos os livros são bons. Quanto tempo você tem investido nisso? Quanto tempo você leva para ler 10 páginas de um livro? Quanto tempo você gasta para ler 3 capítulos da Bíblia? Não, mas eu não tenho tempo, pastor. Será que não tem tempo? Ou será que não tem dedicado a atenção necessária para remir o teu tempo? Porque ele diz que quem vive dessa forma... Obrigado, Martins. Quem vive dessa forma são nécios. E eu até anotei aqui, no original, deixa eu ver se está aqui nessa anotação. O significado de nécios: pessoas sem sabedoria, pessoas sem cuidado. Nécios, a palavra usada em nécios, afrones, que vem da raiz mente e entendimento, com o prefixo sem, quer dizer pessoas sem entendimento. Pessoas sem juízo. Pessoas que é como se não tivesse mente, sem entendimento. Os nécios vivem dessa forma. Quem não toma cuidado com o seu tempo, vive como alguém sem entendimento. Então, se eu gasto a maior parte do meu dia nas redes sociais, eu sou como alguém sem entendimento. Eu sou como alguém sem sabedoria. Meu irmão, investe teu tempo lendo a palavra de Deus. Investe teu tempo estudando livros que vão levar você também para a palavra de Deus. Esse livro aqui, sem abrir, pelo tamanho dele, acredito que ele tenha em torno de 140 páginas. 140 páginas. Se eu ler 10 páginas por dia, dependendo da velocidade da leitura, pode dar 20 minutos. 20 minutos. Se eu dividir em 2 partes, 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. Ladrões de Sonhos, Rick Renner. Como eu falei mais cedo, Rick Renner antes cantava sertanejo, depois se converteu. É um pastor, é porque é o mesmo nome da dupla, Rick e Renner. Eu não lembro nenhuma música para dizer aqui. Eu não ia cantar a música de Rick Renner, não. Mas um dos maiores especialistas em grego vivos. Então tudo ele vai para a Bíblia e vai dizer o que dizia no original grego. Ladrões de sonhos. Ele vai falar sobre ladrões. Quando um sonho surge no seu coração, há uma sensação de empolgação e expectativa. A visão é clara e urgente. As possibilidades parecem não ter fim, enquanto você começa a imaginar como tudo acontecerá. Então a vida acontece, o tempo passa, as perguntas surgem, vozes cheias de dúvidas da família, dos amigos desafiam você. Cada uma delas ameaça roubar o seu sonho e com ele o destino que você pode cumprir. Então você já sonhou alguma coisa, já passou a tua visão, a tua fé, a animação para alguém e alguém veio e roubou teu sonho. Ah, não é assim não. Esse livro vai te ajudar a vencer os ladrões de sonhos. Ah, eu estou morrendo, os meus sonhos estão se perdendo. E você está gastando tempo com rede social. Quando você, com 20 minutos por dia, dividido em 2 partes de 10 minutos, em 15 dias você lê um livro desse. Que vai te ajudar a viver os teus sonhos em Deus. Que vai te ajudar a desenvolver tua fé, porque ele vai te levar para as Escrituras. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Com 10 minutos por dia, você consegue ler 3 capítulos da Bíblia. Ou você pode ler um capítulo e meditar nele. Porque não é a quantidade de capítulos, mas é o quanto da Bíblia vai entrar em você. Não é o quanto você vai ler, mas o quanto você vai ler, meditar e aquilo vai entrar em você. Às vezes você pode pegar um versículo da Bíblia e passar tempo meditando nele. Existem várias versões, ARA, NVI, NTLH, NAA. Várias versões. Pega o mesmo versículo, lê em uma versão, lê em outra versão, lê em outra versão. Fica meditando, o que é que o Senhor quer dizer aqui? A Bíblia é o único livro que eu leio com o autor dentro de mim. Deus, ele está dentro de você, ele é o autor das Escrituras. Não entendeu alguma coisa? Pergunta ao Senhor. Gasta tempo com isso, investe tempo nisso. Isso vai gerar vida dentro de você. Isso vai gerar
cada vez mais sabedoria dentro de você, porque você é sábio e não nécio, e você reme o teu tempo. Você toma cuidado sobre como você gasta o teu tempo. Você já passou dias na tua vida que terminou o teu dia, você para e você... Rapaz, eu fiz o que hoje? Eu gastei meu dia sem fazer nada. E é lícito e é bom você descansar também. Ter um tempo de descanso, ter um tempo programado em produtividade. Como assim em produtividade? Você tem um tempo para descansar, assistir um filme, assistir uma série que seja, ter um tempo de qualidade com a tua família, isso é muito importante. Eu não estou falando sobre uma produtividade sem limites, o tempo todo estudando, o tempo todo fazendo as coisas. Mas tem gente que quer viver na improdutividade. A improdutividade deve ser uma exceção para o descanso, não uma regra. Não o dia todo assistindo série, maratonando série. Eu estava de serviço esses dias, conversando com alguns colegas, e eles falando de algumas séries. Ah, meu irmão, essa série aqui, já estou na 5ª temporada. E outro, e tal série, 3ª temporada. E falando das séries, e eu voando. Porque eu invisto meu tempo estudando. Aí alguém olha para o resultado de quem investe bem o seu tempo, aí diz, fulano deu sorte. Fulano conseguiu um bom emprego, deu sorte ele, né? Rapaz, fulano virou pastor, tão novo ele, que sorte que ele teve. Rapaz, fulano está dando aula no Rema, tão novo ele, que sorte, né? O teu resultado, ele vai vir da sabedoria como você administra o teu tempo. Por quê? Porque Deus, ele já colocou dentro de você e de mim toda a capacidade para sermos produtivos. E a fé, ela vai possibilitar para você alcançar tudo que a graça disponibilizou. Deixa eu traduzir isso aqui. Você nasceu de novo. Como você nasceu de novo? Como você foi salvo? Pela graça. Porque eu não fiz nada para alcançar a salvação. Eu recebi de graça. Deus me deu. Mas eu alcanço mediante a fé. Porque eu não vejo a salvação. Alguém viu alguma coisa quando foi salvo? Nasceu de novo, desceu um papel aqui dizendo, você está salvo, seu nome está escrito no livro da vida, assinado Jeová. Como você sabe que é salvo? Porque você crê pela fé. Você alcançou a tua salvação. E tudo que a gente vai alcançar em Deus é pela fé. Mas a fé exige uma ação correspondente. Ou seja, eu preciso corresponder à fé. Eu preciso ter uma atitude de quem está crendo. Quem tem uma atitude de quem está crendo, está se preparando. Deus tem os melhores empregos para o seu povo. Deus tem as melhores oportunidades para o seu povo. Deus tem um crescimento extraordinário para o seu povo. Isso é para os filhos, isso é para o seu povo. Mas às vezes os filhos estão agindo como nécios, gastando o seu tempo totalmente improdutivo, de forma completamente improdutiva. Aí o que não é filho de Deus. Por quê? Todo mundo é filho de Deus, pastor. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu me torno filho de Deus. Então alguém que não é filho de Deus está sendo prudente, estudando, lendo, buscando conhecimento, tomando cuidado com a forma como usa seu tempo, e aí ele está prosperando. E alguém que é filho tem todas as condições favoráveis para prosperar, não está tendo os devidos cuidados e não está prosperando. Deus não determina o resultado que alguém vai ter na vida, mas é a nossa escolha em seguir a vontade de Deus que vai determinar o resultado que a gente vai ter na nossa vida. Mas deixa eu te dizer, não é na tua força. O teu resultado não vem da tua força. Você faz a tua parte. E a graça de Deus faz o que você com a tua força não conseguiria fazer. A graça de Deus te possibilita alcançar resultados que você com a tua força jamais conseguiria fazer. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículos 10 e 11, vai dizer, vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A eternidade, ela não entra na mente da gente de uma forma racional. Deus, ele é eterno. Aí alguém diz, mas quem criou Deus?
Mas quando Deus foi criado? Não, Deus não foi criado, Deus é eterno. Mas como assim eterno? Como assim ele sempre existiu? Mas onde foi o início dele? Não tem início. Ele foi desde sempre e será até sempre. Percebe que até sempre é uma expressão estranha, porque até delimita um tempo de fim, mas Deus não tem fim. Ele colocou a eternidade no nosso coração, mas a gente não entende com a nossa visão natural. Mas tudo Deus fez no seu tempo. A Bíblia diz também que o sábio discerne o tempo e o modo. Então tem coisa que Deus traz a instrução para alguém. Olha, eu quero que você faça isso. Por exemplo, para alguém, como Deus já falou comigo. Vai chegar o tempo de ficar totalmente dedicado na obra, sem um trabalho fora. Trabalhando na obra. Aí eu chego para Adriano e digo, amor, vou pedir baixa lá no governo. Vou sair da polícia. Amor, mas assim, Deus falou comigo. E eu vou sair. Chego lá, assino, vou embora, fico sem salário. Agora eu vou viver pela fé. Aí começa as dívidas. Mas foi Deus que falou comigo. Mas Deus disse que era para agora. Deus disse, vai acontecer. Mas o sábio, ou seja, quem reme o seu tempo, quem é o sábio? Quem toma cuidado com o seu tempo. Quem é o nécio? Quem vive de qualquer forma sem cuidar do tempo. Quando eu cuido do tempo, eu me torno sábio. E o sábio discerne o tempo e o modo. Então, buscando ao Senhor, cuidando do teu tempo, você vai discernir o tempo e o modo das coisas. Toma cuidado. Deus vai falar com você. Você vai ter ideias, você vai ter planos, mas coloca diante do Senhor os teus planos. Coloca diante do Senhor as tuas ideias. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então você pode fazer planos, mas submete tudo ao Senhor. Às vezes a gente quer que o Senhor abençoe nossos planos, quando na verdade Ele quer que a gente pergunte a Ele quais são os planos dEle para as nossas vidas. Eu já vi muita gente se quebrar, porque fez planos e disse, pela fé o Senhor vai cumprir todos os meus planos. Não, pela fé o Senhor vai cumprir todos os planos dEle para a tua vida. A fé é a comunhão com o Senhor. Uma vida disciplinada no Senhor vai me levar a ter maiores percepções espirituais. Eu vou entender coisas espiritualmente. Eu vou entender o modo. Eu vou entender o tempo. O meu espírito humano, você sabe que nós somos um espírito. Temos uma alma, que é a parte de sentimentos, e habitamos em um corpo. Então, o nosso espírito, ele se comunica com o Espírito de Deus. Então, vai ter instruções que Deus vai dar no teu espírito. Então, vem, rapaz, eu acho que todo dia eu faço essa rota, mas hoje eu acho que eu não vou fazer essa rota. Algo está me dizendo para eu pegar essa outra rua aqui. Isso é Deus falando com o teu espírito humano e o teu espírito entendendo e discernindo isso. Discernindo o modo de fazer as coisas. Mas se eu gasto o meu tempo de forma nécia, de forma sem sabedoria, eu não consigo discernir o tempo. Eu não consigo entender as instruções do Senhor. Eu não consigo entender a forma que o Senhor está se comunicando comigo. Lá em Provérbios 8:12, vai dizer, eu, a sabedoria, habito com a prudência e tenho o conhecimento e o bom senso. Você quer ser sábio? A sabedoria habita com a prudência. E o bom senso e o conhecimento são possuídos pela sabedoria. Nós precisamos buscar no Senhor termos bom senso, termos sabedoria, termos conhecimento. Ele diz que o conhecimento habita com a sabedoria. Como vem o conhecimento? Com a leitura, com a busca pelo conhecimento. A Bíblia diz, com tudo que tens, adquire o conhecimento. Ou seja, o conhecimento ele é comprado. Mas não é comprado com dinheiro. Ele é comprado com tempo. Tempo dedicado a isso. Tempo mergulhado nas escrituras, tempo mergulhado na oração, tempo mergulhado na leitura de livros. Eu sei que essa não é uma palavra que a gente dá muito glória a Deus, mas é uma palavra que vem para te instruir. A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus e apta, útil para o ensino, para a instrução, para a correção e para instrução na justiça. Então nós precisamos ser instruídos na palavra. Recebermos palavras como essas, que vão fazer você amanhã, talvez não levantar comemorando alguma coisa pela pregação,
mas pode fazer você levantar e não ir para o Instagram. Pode fazer você levantar e ir para a palavra de Deus. Pode fazer você levantar e ir para o YouTube assistir pregações. Quantas pregações poderosas, maravilhosas tem no YouTube? Do Verbo da Vida, de algumas outras igrejas. Mas recomendo o Verbo da Vida porque você está nessa visão. Mas não é a única. Obviamente existem outras pregações muito boas. Ouve pregações. Ouve mensagens. Isso vai fortalecer a tua fé. Quanto mais você fortalece a tua fé, mais você experimenta resultados extraordinários na tua vida. Meu irmão, é chegado um tempo de a igreja viver resultados extraordinários. Extraordinários, o povo de Deus. Os últimos dias na terra da igreja. Nós fomos chamados para viver o melhor de Deus nessa terra. Os melhores concursos, os melhores empregos, as melhores universidades, é para o povo de Deus. Então não viva distraído, não viva como um nécio, não viva como alguém que não sabe o que quer, que não sabe onde quer chegar. Coloque-se diante do Senhor e seja disciplinado em buscar conhecimento, em buscar a palavra de Deus, em buscar o próprio Deus da palavra. Meu irmão, eu não aceito estar em um ambiente, estar fazendo alguma coisa e não estar entre os melhores naquilo que eu estou fazendo. Ah, pastor, o senhor é meio soberbozinho, né? Meio amostradozinho, né? Não sou não. É porque eu carrego Deus dentro de mim. É porque eu tenho a graça de Deus dentro da minha vida. Então eu posso ter resultados fora da média, extraordinários. O que é alguém medíocre? É alguém nota 5 ali. Não, passa de média por quanto nessa escola? Não, passa por 7. Pronto, eu vou mirar no 7. Alguém medíocre. Alguém na média. Medíocre parece que é o que está lá embaixo. Não, medíocre é na média. Você não foi chamado para estar na média. Você foi chamado para estar acima da média. Daniel e os seus amigos, presos na Babilônia, levados cativos. Chegou lá, precisavam comer, ser treinados, comer uma comida especial para depois irem servir diante do rei. Disse, a gente não vai comer dessas coisas não. A gente come só legume, água, senão aí vocês vão ficar mais fracos. Não, faz o teste, dá a gente só água, legume, a gente não vai comer dessas coisas, não vai beber vinho, não vou me misturar com as coisas desse mundo. Eu vou ficar separado, eu vou remir o tempo, eu vou remir as minhas atitudes, eu vou agir como sábio. Faz o teste. Daqui a pouco, Daniel e seus amigos, mais fortes, mais robustos que todos os outros jovens. Aí foi fazer o teste depois. Vamos ver a sabedoria deles. Eles foram encontrados 10 vezes mais sábios do que os outros. 10 vezes mais sábio. Aí como é que eu, filho de Deus, quero chegar em alguma coisa e ficar na média? Não, se eu for aprovado, tá bom. Não, esteja entre os melhores. Não é querer ser melhor do que o outro. É ser o melhor que você pode ser. E como a maioria não quer ser o melhor que pode ser, então quem pensa dessa forma vai estar entre os melhores. É inevitável isso. Mas é uma questão de escolha. Ser sábio nas tuas escolhas. Seja sábio nas tuas escolhas e se prepare para viver o melhor de Deus. Esse ano nós como igreja vamos avançar muito. Igreja Verbo da Vida Janga. Estou falando agora da Igreja Verbo da Vida Janga. A Igreja do Senhor também. E principalmente toda a Igreja do Senhor. Mas eu respondo pela Igreja Verbo da Vida Janga. E uma parcela da Igreja do Senhor. Amém? Você está entendendo? Nós temos uma visão dada por Deus. E nós vamos crescer. Esse ano vem projeto social pequeninos. Esse ano vem projetos de crescimento, de expansão. Muita coisa vem para nós. Mas para isso nós precisamos ser excelentes no que nós fazemos. Então eu não posso chegar aqui e vou fazer uma pregação. Eu vou pregar sobre o quê? Tal coisa. Deixa eu ver um versículo disso. Aí vem aqui e falo. Sem conteúdo, sem leitura, sem meditação nas escrituras, sem oração, para te dar uma comida de qualquer jeito. Não, eu preciso me preparar na palavra. Eu preciso estudar a palavra. Eu preciso ter comunhão com Deus para vir aqui pregar a palavra para você. Então você que vem para a igreja, você também vem pronto para receber e pronto para doar.
E eu não estou falando de dízimos e ofertas nesse momento, também é uma parte da doação, mas doar o teu tempo, doar o teu talento, doar a tua atenção, ser bênção na vida do teu irmão, ser bênção na igreja que você congrega. Não, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para fazer o discipulado. Meu irmão, o discipulado vai te habilitar para ser membro da igreja. Depois que você se torna membro, você pode se tornar obreiro, ou seja, servir em um departamento. Ah não, acordo cedo a semana todinha, ainda acordar cedo para estar 9 horas na igreja. Olha, cedo seria 6 da manhã, 5 da manhã. Mas se eu acordo cedo a semana toda, será que eu não posso acordar às 8 da manhã para estar na igreja às 9? Uma vez por semana? Ah não, não vou me submeter a esse processo. Então não vai viver também o propósito. Eu não estou dizendo, eu estou dando um exemplo do discipulado, tá? Não é que se você não fizer o discipulado, você nunca vai viver o propósito, não é isso que eu estou dizendo. Mas o propósito de Deus para a tua vida, ao te colocar nessa igreja, vai ser necessário um processo. Em qualquer lugar. Eu quero ser advogado. Qual é o processo? Fazer um curso de direito, 5 anos. Depois do curso de direito, se preparar para fazer a prova da OAB, 2 fases, passar na primeira fase, estudar para a segunda, passar na segunda fase, para ter uma habilitação de advogado, uma carteira da OAB. A essa carteira da OAB agora você vai ganhar 50 mil reais por mês. Não. Agora você tem uma habilitação para dizer assim, eu sou advogado, meu filho. Você sabe com quem você está falando? Advogado gosta de dizer essas coisas, né, Judite? Sabe com quem está falando? Eu já ouvi tanto isso. Rapaz, sei não, me diz aí. Sabe de quem eu sou filho? Rapaz, se tu não sabe, eu vou saber. Aí vai se submeter a um processo, estudar para um concurso, trabalhar no escritório da advocacia. Para aí então ser promovido, ganhar mais dinheiro e chegar no nível que você queria. Então, profissionalmente, eu tenho etapas a cumprir, ministerialmente também, espiritualmente também. E quanto mais eu estudar, mais eu vou ser um advogado bem-sucedido, eu vou ser um médico bem-sucedido. Médico aí é que uns 10 anos de estudo, pelo menos. Especialização, residência, para poder ganhar dinheiro. Alguém olha alguém que tem um resultado e diz, como é bom, como eu queria ser médico, mas está disposto a passar pelo processo, está disposto a remir o tempo o suficiente para isso. Sabe qual é o problema da gente, muitas vezes, cristãos? Que a gente coloca tudo na conta de Deus. Não, porque se Deus quiser, eu vou ser médico. Não, meu filho. Se você quiser estudar. Não, porque se Deus quiser, eu vou ser professor do Rema. Não, se você quiser fazer o Rema, fazer a escola de ministro. É para acabar, é? Quiser fazer a escola de ministro, quiser se preparar, se especializar, aí, estou acabando já, viu, Ribeiro? Se especializar, se submeter ao processo. Não, mas se Deus quiser. Não, meu irmão, é se a gente quiser. Traz para mim a responsabilidade, para a tua responsabilidade, o que precisa ser feito. Eu quero ser um bom músico, eu quero tocar no grupo de louvor, no grupo de música. Aí eu pego essa guitarra bonita. Rapaz, que guitarra bonita, né? É bem discreto o Anderson, né? Aí eu pego essa guitarra bonita, faço uma aula de guitarra, começo a aprender as notas, aí venho, comecei a tocar. Acabou não, agora eu tenho que tocar mais, eu tenho que aprender mais, eu tenho que aprender novas técnicas. A Bíblia diz, vês um trabalhador diligente na sua obra, entre reis será posto, não perante os de menor importância. Quer ver alguém bom no que faz? Ele vai estar entre os melhores. Não, se Deus quiser, eu vou estar entre os melhores. A bênção de Deus te capacita a estar entre os melhores. Mas a tua disciplina e a minha disciplina vão determinar se nós estaremos entre os melhores ou não. Te prepara, meu irmão. Te prepara. Você tem tudo. Tem tudo para prosperar. Você tem tudo para avançar. Você tem tudo para ser um sucesso no que você quiser fazer. Então te prepara para isso, seja disciplinado com o teu tempo. Não gasta o teu tempo indiscriminadamente, sem planejamento, sem pensar. Hoje, com inteligência artificial, eu gosto muito, uso muito inclusive,
A gente ganha muito tempo. Você pode usar a inteligência artificial, ChatGPT, Gemini e tantos outros aplicativos que tem. Se você não conhece, dá uma pesquisada lá no YouTube. Você pode montar um plano de estudos para algum assunto. Monte para mim um plano de estudos para tal assunto. Ele vai montar. Aí você pode dizer, modifique isso e aquilo. Ele vai montar novamente, modificando. Crie uma planilha com 7 dias na semana, com 2 horas de estudo desse assunto, dividido entre as matérias mais importantes. Ele vai te dar uma planilha pronta. Quantas horas eu gastaria para montar um planejamento desse? Hoje você faz isso em 3 minutos. Então eu tenho tudo natural para montar alguma coisa, para estudar e para me preparar. Eu tenho tudo espiritualmente para ser um sucesso. O que é que falta para você ser um sucesso? Você ser disciplinado. Eu ser disciplinado. Rapaz, é só lapada hoje de manhã. Porque é importante. É importante termos um momento de pular, de dançar, de gritar, de correr. É bom demais, eu gosto disso. Mas é importante ter um momento de eu ficar calado e dizer, a responsabilidade é minha. O meu resultado, a responsabilidade. Existe uma palavra que eu gosto muito chamada autorresponsabilidade. Sabe o casamento que você tem hoje, quem é o responsável? Você. O emprego que você tem hoje, quem é o responsável? Você. Não, mas é porque o senhor não conhece minha mulher, porque o senhor não conhece meu marido. Quem escolheu? Você. E quem é ruim de recrutamento tem que ser bom em treinamento. Escolheu mal, agora tem que ser bom em treinar. Não é desistir não e acabar não, viu? Não tá bom não, pastor, vou mudar. Só vai mudar o CPF, mas os problemas continuam e eles aumentam. Agora treine, agora ore, agora estude sobre casamento. O que a palavra diz sobre casamento. Submeta-se ao Senhor. E isso, investe tempo. Aí, eu e a Adriana. Que casal exemplo. Que casal lindo. Tanta gente chega, vocês são um exemplo. Se você visse as brigas que a gente já teve. A gente se ama demais. Mas quantas vezes a gente já brigou? Quantas vezes a gente já deu? Tu é muito chata. E foi, pastor, foi. Hoje mais não, viu? Não é que ela não seja chata, ela não é. Ela não é. E eu, não é que eu seja a pessoa mais gente boa do mundo, eu não sou. Mas ela aprendeu a lidar comigo, se esforçou para isso. E como se esforçou, né, meu amor? Malmotriz. Malmotriz nada, rapaz, que conversa é essa? Ela oscila muito de humor, porque ela é mulher. Eu nem tanto, porque eu sou homem. Eu sou chato sempre, sem mudar muito. Mas a gente decidiu investir, ser diligente no casamento, ser diligente no trabalho. Tem gente que chega para mim, tu gosta de estudar, por que tu não estuda para fazer PRF, para fazer PF, para fazer isso ou aquilo? Eu disse, porque não é meu propósito. Não está nos meus planos. Se eu já fosse... e hoje pudesse conciliar com o ser pastor, cumprir o chamado de Deus para a minha vida, hoje para mim é prioridade. Daqui para frente, isso é a minha prioridade. Então eu tenho uma profissão lá fora, que eu batalhei antes para alcançar a posição que eu estou, e concilio com o pastor. Seria melhor, entre aspas, se eu tivesse uma outra profissão ainda melhor? Ótimo, com certeza. Mas hoje eu não estou disposto a pagar o preço para mudar de profissão. Hoje eu estou disposto a pagar o preço para fazer essa igreja no que cabe a mim, que não é totalmente responsabilidade minha, mas no que cabe a mim, fazer a igreja crescer, fazer você conhecer mais do Senhor, fazer você ser mais instruído na palavra, fazer você crescer como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, cuidar dessas famílias que o Senhor confiou a mim. Essa é a minha prioridade. O meu emprego, depois. Mas, dependendo da fase que você estiver hoje, porque você não se dedica para ter um emprego melhor, para ter uma profissão melhor, para ter uma vida financeira melhor, se isso é importante para você dentro da tua fase atual. Por que eu estou dizendo se isso é importante? Porque às vezes tem alguém que já ganha 50, 60 mil por mês
já está bem estabilizado, não quero mais não, pastor, tá bom do jeito que eu estou. Se essa é a tua fase, tranquilo. Ora por mim também, receber da tua unção de prosperidade aí. Mas, meu irmão, seja prudente. Essa é a palavra para nós nessa manhã. Sejamos prudentes. Tomemos cuidado com o nosso tempo, com a forma como nós administramos o nosso tempo. E aí eu vou dar alguns passos finais para a gente encerrar essa ministração de como remirmos o nosso tempo. Primeira coisa, tenha um plano. Se você quiser escrever, você pode escrever. Tenha um plano. Onde você quer chegar? O que você quer fazer? O que você quer ter? O que você quer alcançar? Você pode começar, para fazer esse plano, você pode começar fazendo algumas perguntas. Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Ou 10 anos? Onde eu quero estar daqui a... Estabelece um tempo. Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Quanto eu quero ganhar daqui a 5 anos? Como eu quero estar ministerialmente daqui a 5 anos? Na igreja? Eu tenho um chamado de pastor, mestre, evangelista. Como eu quero estar dentro desse chamado daqui a 5 anos? Faz algumas perguntas. Depois de fazer algumas perguntas, você responde. Pensando, você não precisa escrever essa parte, mas você responde. Eu quero estar assim, eu quero ganhar tanto, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ok. A partir daí, trace um plano para isso. Quanto eu preciso estudar para isso? Quais livros eu preciso ler para isso? Quanto tempo eu preciso dedicar para isso? Depois que você traçou um plano, aí, segundo passo, escreva um plano. Segundo passo, estabeleça prioridades baseadas nesse plano. Quais são as tuas prioridades nesse tempo? Porque se eu não tenho prioridade, ou se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Se eu saio na rua sem destino, qualquer coisa vai me distrair. Mas se eu tenho um lugar para chegar, eu tenho um trabalho para ir, eu estou indo para o trabalho, tenho uma missão para cumprir, eu tenho um horário para chegar, eu não vou parar numa lanchonete, no caminho, numa padaria para tomar um café da manhã, porque eu tenho um horário para chegar lá. Então o teu plano e a tua prioridade vai definir também o que você vai rejeitar. Terceiro, proteja seus planos e suas oportunidades, porque distrações vão se levantar. E aí você protege, você se esforça para que não se distraia no teu caminho. Quarto, identifique o que é valioso para você. Quais são os teus valores? Você não pode, para chegar nesse lugar, abrir mão dos teus valores. Honra, honestidade, família. Não, mas se eu der um jeitinho aqui, se eu sonegar imposto aqui, se eu mentir aqui, vai facilitar tanto para mim. Se nisso aqui, teve uma pessoa na faculdade, estava fazendo um curso lá, e tinha um crente no curso. E chegou um projeto lá do governo, alguma coisa, que todo mundo poderia ganhar bolsa, contanto que eles assinassem um documento dizendo que todos ganhavam abaixo de um salário mínimo. Aí todo mundo, oxe, que maravilha, a gente está pagando R$800 de mensalidade, agora vai ficar de graça, só a gente assinar aqui. Aí o crente no meio, mas eu ganho mais do que um salário mínimo. Não, mas é só assinar aqui. Não, mas se eu assinar, eu estou dizendo que eu ganho menos. Eu estou mentindo, eu não posso mentir, porque eu sou crente. Imagina a situação dele na sala de aula. Por que não foi ele que ficou sem ganhar? Porque nessa situação específica, ou todo mundo ganhava, ou ninguém ganhava. Imagina os colegas o quanto ficaram bonzinhos com ele, depois de todo mundo perder a bolsa, porque ele decidiu não mentir. Deixa eu te dizer, perseguir os teus planos, muitas vezes vai gerar situações para você desconfortáveis diante de pessoas. Mas você não pode abrir mão de princípios para agradar alguém, ou para ter alguma facilidade no caminho. Para ter alguma facilidade no que você está querendo conquistar. Deus não trabalha com isso. Pode ser que facilite alguma coisa para você, mas tira a mão de Deus da tua vida. Tira a mão de Deus dessa área da tua vida. Se você acha que é desenrolado o suficiente para chegar lá sem Deus, aí você segue. Eu não sou. Eu não quero abrir mão de Deus por nenhum resultado que eu vá ter nessa vida. Tome decisões baseadas no seu destino. Então, qual é o lugar que eu quero chegar? Tome decisões baseadas nisso. Reveja as suas associações. Com quem você está conectado. Tem coisas que para mudar na tua vida,
você precisa desfazer algumas associações. Pessoas que têm andado com você durante muitos anos precisam parar de andar com você. Você precisa desfazer algumas amizades. Não é que você não vai mais falar com ela, mas não se juntar para fazer o que fazia antes. Quem está tratando alcoolismo, uso de drogas, muitas vezes vai para um grupo desse. A primeira coisa que eles dizem: deixe de andar com quem faz o que você está querendo se libertar. Deixe de andar com quem bebe, deixe de andar com quem usa droga. Mas não só deixe de andar com essas pessoas, mas passe a andar com quem tem o mesmo propósito que você. Passe a andar com essas pessoas aqui, ó. Só que você vai encontrar aqui um bocado de gente cheio de problema. Por quê? Porque a gente está em treinamento, a gente está em crescimento. Não é que na igreja a gente vai encontrar pessoas perfeitas, mas são pessoas que estão buscando o mesmo propósito. Pelo menos é disso que se espera. Vai ter um ou outro que não está infiltrado no nosso meio. Tem alguém aqui infiltrado? Tem não. Todo mundo é crente aqui. Aí você filtra. Essa atitude da pessoa aqui não cabe bem para mim não. Ele é crente, mas é até do verbo da vida, mas essa atitude aqui não. Mas tem outra atitude que é boa. Então nessa atitude eu vou ajudar ele. E nessa outra eu vou ser ajudado por ele. E um ao outro ajudando. A Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, assim o amigo ao outro amigo. E o último ponto que eu quero mencionar, já chamar o grupo de música nessa manhã. Esqueça as coisas do passado que trazem a acusação para você. Imagina o apóstolo Paulo. Matava cristãos. Depois tem um encontro com Jesus. Sabe que tem uma coisa no encontro de Paulo com Jesus que me incomoda? O próprio Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele caiu, quando aquela voz veio, ficou sem enxergar. Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. O próprio Jesus foi falar com ele. Mas a Bíblia diz que é para a gente pregar o evangelho. Sabe por que Jesus apareceu para Paulo? Porque não tinha um crente disposto a ir lá pregar para Paulo. Oxe, ele mata a gente, eu vou lá pregar para ele. Eu não estou dizendo que é fácil não. Mas a gente tem que ser corajoso para fazer o que nós fomos chamados para fazer. Remindo o tempo, cuidando da nossa vida de oração, da nossa vida de meditação na palavra. Isso vai nos dar instruções para fazermos muitas vezes coisas impossíveis a outras pessoas. Mas Deus dá a instrução certa para você e para mim, para a gente ter esse resultado. Então Paulo se converteu. Paulo, que era perseguidor dos cristãos, passa a ser um perseguido. Passa a ser um pregador da palavra. Imagina a acusação que Satanás jogava na mente dele. Quem é tu para pregar a palavra agora? Tu matava os cristãos. Tu agora quer ser um crente também? Tu agora quer pregar a palavra também? Tu não tem moral para isso. Tu não tem vida para isso. Aí Paulo disse: ei, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo da soberana vocação. O que você fez que não agrada ao Senhor, ei, esquece. Não deixa a acusação vir para a tua mente, não. E te prepara daqui para frente. Porque esse tipo de acusação faz com que você hoje não se prepare. Porque diz: olha, tu não pode, tu não merece, tu não é digno. E isso vale para todas as coisas. Até para um emprego. Eu quero ser delegado da Polícia Federal. Aí o diabo diz na tua mente: oxe, quem tu pensa que é, rapaz? A gente quando estava morando em Carpina, a gente dava carona muitas vezes para os motoristas de ônibus. Voltando aqui, 11 e pouca da noite, a gente pegava e deixava lá em Carpina. Conversando com o motorista, trabalha todos os dias, folga uma vez na semana. Morava lá, vem de carona, às vezes de Limoeiro, vem de carona para o Recife para pegar o ônibus, trabalhar numa profissão super estressante. Passa em cima de um buraco, tá carregando boi. Imagina o estresse que é motorista de ônibus. Voltava pegando carona todos os dias, dava no mínimo 12 horas. Ele disse: mas de manhã eu vou para a faculdade. Eu disse: o senhor faz faculdade? Ele disse: faço direito. Aí eu disse: rapaz, parabéns, viu?
Aí se eu vou ser delegado da Polícia Federal. Cabeça branca, mais de 50 anos, trabalhando umas 12 horas por dia, contando com deslocamento, fazendo faculdade e querendo ser delegado da Polícia Federal. Ele vai ser ou não? Não sei. Mas pode ser. Se ele tiver foco, se preparar, não desistir do caminho, ele pode chegar lá. Só depende dele. Eu acho que ele não é nem crente, mas ele decidiu remir o tempo. Ele decidiu ser disciplinado. Então nós temos que ser ainda mais do que isso, porque nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Não pense pequeno. Não pense pequeno. Aqui eu vou incomodar você, para você pensar do tamanho de Deus, para você orar do tamanho de Deus. Por isso que nós seremos uma das maiores igrejas da região metropolitana do Recife. Teve gente que... pastor viajou agora, se empolgou agora. Me empolguei não. Fica olhando. Fica olhando. Vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Tu vai ver o que vai acontecer. Eu tenho força para isso? Tenho nada. É o Senhor que vai fazer. Mas nós temos um povo comprometido. Nós temos um povo que crê na palavra. Nós temos um povo que entende. Eu posso sonhar grande, porque eu tenho um Deus grande. E se eu sonho grande, eu me movo como quem sonha grande. E eu vou viver grandes coisas. Ei, você vai viver grandes coisas em Deus. Fica de pé. Você vai viver grandes coisas no Senhor. Uma das coisas que eu falei para você: não se distraia. Proteja os sonhos que Deus tem colocado no teu coração. Por que proteger? Porque vai ter gente que vai tentar tirar de você. Se for para acabar, eu estou acabando, meu irmão. Vai ter gente que vai tentar tirar de você a visão que você recebeu do Senhor para estar inclusive nessa igreja. Vai ter possibilidade de você se magoar com alguém aqui na igreja, incluindo a mim, e talvez até principalmente a mim, que eu vou tomar decisões que não vão te agradar. Mas ei, o Senhor falou contigo para estar aqui, então não solta, então não larga. Você vai viver o propósito do Senhor. Você vai viver o propósito do Senhor. Vai ter gente que nesse ano ainda, de 2025, vai começar a ter um entendimento maior do seu chamado. Coisas que você viveu até hoje e você não conseguiu entender bem qual é o teu chamado, não conseguiu entender bem, mas eu sou o quê? O Senhor me chamou para quê? Nesse ano, visões de pessoas vão ser descortinadas, coisas que estavam impedindo de entender o chamado. Mas aí, fica tranquilo. Seja fiel ao que está proposto para você nessa estação. E tenha disciplina no Senhor, com o teu tempo, com a tua dedicação. E vai ficar muito claro para você quais são os planos dele para você. Quando ficarem claros esses planos, deixa eu te dizer outra coisa importante. Não queira abrir a cortina e começar a tua carreira antes que o Senhor abra a cortina. Deixa Ele abrir. Eu estou falando nesse momento sobre chamados ministeriais. Às vezes a gente acha que está pronto, mas para todas as coisas existe o tempo e o modo. E quem sabe discernir isso? O sábio. O sábio sabe discernir essas coisas. Então não queira abrir as cortinas antes que o Senhor abra. Não queira inaugurar uma estação na tua vida sem que o Senhor inaugure. Existe a estação certa, e quem está plantado no Senhor dá fruto na estação certa. E as suas folhas não murcham, mas tudo que fizer prosperará. Sabe o que vai te ajudar muito nesse caminho?
uma vida de adoração ao Senhor. Nós temos falado sobre isso ultimamente, um pouco mais, né? Nós sempre falamos, mas ultimamente dando uma ênfase um pouco maior. Tenha uma vida de adoração ao Senhor. Porque quando eu adoro ao Senhor, eu entendo que eu não sou o centro da existência. Eu não sou o centro do universo. Ele é. Então quando eu entendo que Ele é o centro e que Ele veio habitar dentro de mim, que Ele cuida de mim, eu não me preocupo mais com a minha vida. Eu cuido da minha vida, mas eu não me preocupo, porque eu sei que Ele está cuidando. Quando eu entendo que Ele é o centro da minha vida, eu não me magoo com qualquer coisa onde eu entendo que eu não fui reconhecido o suficiente, porque eu entendo que quem tem que ser reconhecido é Ele. Eu não me magoo quando eu acho que eu não fui honrado o suficiente, porque eu sei que quem tem que ser honrado é Ele. Eu não me magoo quando eu acho que eu deveria ter tido um tratamento melhor, um tapete vermelho para mim, quando eu entendo que quem tem que ter um tratamento melhor é Ele. Então eu te convido a ter uma vida onde você dê prioridade no teu tempo a ter um tempo de adoração ao Senhor, um tempo de louvor ao Senhor. Tem músicas que nos levantam, que nos colocam para cima, que diz que eu sou abençoado ao entrar, ao sair, por onde eu passar, abençoado serei. Tudo isso é uma realidade, é bíblico. Eu posso cantar para ajudar a inspirar a minha fé, a declarar a palavra sobre isso. Tem um momento para isso. Para todas as coisas existe o tempo e o modo, mas tem um momento de adoração. Não deixe que inclusive músicas cristãs ocupem o lugar da adoração. Músicas cristãs que não são de adoração propriamente dito, que são de eu entender quem eu sou no Senhor, tem o seu papel, mas a maior parte tem que ser adoração ao Senhor. Então dedique tempo para isso. Estamos encerrando, vamos adorar ao Senhor. Daqui a pouco a gente ora pela tua vida e você vai em paz. Mas antes eu quero saber se tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus o Senhor da sua vida e quer fazê-lo nessa manhã. A melhor decisão da tua vida é entregá-la ao Senhor. Não tem como remir o tempo, biblicamente falando, sem ter Jesus como Senhor. Porque quando eu tenho Jesus como Senhor, eu me torno habilitado para estar eternamente com Ele. Então a eternidade é o maior tempo que você pode comprar. E como você compra esse tempo? Entregando tua vida ao Senhor Jesus. Tem alguém nessa manhã para tomar essa decisão que ainda não tomou? Então vamos adorar o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo
e as estrelas, tudo Ele fez, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Aleluia. O Senhor falou no meu coração que existem pessoas aqui que têm chamados no Senhor, têm um chamado no Senhor, e estão achando que não vai mais acontecer. Não, eu acho que aquele tempo que eu achei que eu tinha um chamado foi empolgação minha. Não é bem assim não. Você tem sim. Não era empolgação sua. Mas existe um posicionamento que você tem que tomar. E o Senhor me mostrou esse livro. E o título dele é A Tua Resposta. A resposta que você deve dar ao chamado. Que o Senhor não vai te obrigar a cumprir o chamado. É uma escolha sua. E o Senhor fala com você nessa manhã isso aqui. Se alguém não consegue ler, a capa do livro diz: diga sim. Diga sim. E é interessante que atrás do livro ele vai dizer o que Deus lhe disse para fazer. Deus falou ao seu coração, você ficou questionando e dizendo que deveria ser sua imaginação, porque Deus certamente não escolheria alguém como você. Você deixou o diabo convencê-lo a abrir mão da sua missão, porque ela parecia grande e gloriosa demais para uma pessoa comum como você. Você pode ter certeza de que Deus está falando ao seu coração hoje, chamando a fazer algo maior que seus talentos naturais, maior que seus dons naturais, maior que sua experiência passada. Parece que essa parte aqui ele escreveu depois da pregação. Se você tem hesitado em dar um passo de fé para obedecer ao que o Senhor está lhe dizendo para fazer, é hora de simplesmente dizer sim. Esse sim vai escancarar a porta de uma vida repleta de aventura como você jamais conheceu. Esqueça o tédio, sua vida terá um novo brilho. Ela será tão plena e profunda que você jamais irá querer voltar atrás. Inclusive eu recomendo o livro, se você se encaixa nisso que eu falei para você principalmente. Mas se você não se encaixa perfeitamente, mas quer conhecer mais da tua posição mediante o chamado que Deus tem para você, eu recomendo esse livro. Existem pessoas aqui que têm chamados muito grandes no Senhor e precisam de um posicionamento para viver esse chamado. E isso independe de idade. Você pode ser jovem ou você pode ser idoso e você ter sido chamado para algo grande no Senhor. Não é tarde. Se você está aqui, não é tarde. Diga sim ao Senhor. E para dizer sim ao Senhor, você precisa dizer não a algumas coisas. Parece apelo para salvação, mas eu estou falando de quem já está salvo. E dizer não para algumas coisas e dizer sim para o chamado do Senhor. E viver esse chamado sem reservas. Viver esse chamado sem uma possibilidade de voltar atrás, mas abraçar e soltar o que te leva para outro lugar, longe desse chamado. Amém? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, que essa palavra seja implantada em nossos corações, Senhor. Que a gente possa estar disposto a viver o Teu chamado e disposto a obedecer ao Senhor nesse processo de preparação para o chamado, de preparação para o que o Senhor tem para as nossas vidas.
nos ajuda a remir o tempo, nos ajuda a abrir mão de coisas que nos distraem, que nos levam para mais longe do Senhor, e nos ajuda a colocarmos força no que vai gerar resultado para as nossas vidas, a colocarmos disciplina em te buscar, em te adorar, em te bendizer, em meditar nas tuas escrituras. Em nome de Jesus, Pai, que esse seja o nosso foco, que essa seja a nossa prioridade, e que a nossa vida possa refletir para todos que tenham contato conosco, possam ver Jesus através de nós, que a gente possa representar bem o Senhor nessa terra, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia.